Hoje eu estou aqui em Blumenau, em uma das maiores fábricas de retificadores do Brasil. Estou aqui com o Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Bom. Que vai falar um pouquinho do que é fazer equipamento elétrico no Brasil. E eu tenho já uma pergunta para a gente começar aqui. Fabricar equipamento elétrico no Brasil ainda vale a pena, Nicolas? Ou é só teimosia? E por que eu estou falando isso, gente? Porque com a entrada dos chineses, um mundo globalizado como é, eu imagino que cada vez mais a gente tem que se superar por uma questão de margem, custo Brasil. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou segurar essa resposta para vocês descobrirem. Para vocês entenderem aonde eu estou, Nicolas, conta pra gente qual foi o faturamento da empresa no último ano e um pouquinho do que vocês fazem aqui. O faturamento que a gente teve no último ano foi de 63 milhões de reais, né? Isso com um ticket médio de 250 a 300 mil por pedido. Bem expressivo. Bem expressivo, né? Um trabalho feito a muitas mãos, né? Não é só o comercial, não é só o pessoal de testes, é também o pessoal da engenharia, é todo um processo, nada é feito sozinho, né? Então toda a confiança que a gente vende, não é um produto, é confiança que a gente vende no que a gente entrega, ela é feita de uma ponta até a outra, todo mundo trabalhando pela qualidade do produto. Quando a gente fala do equipamento que vocês fabricam, ela existe uma eletrônica muito forte embarcada. Conta um pouquinho como que foi criar essa solução no Brasil, porque eu imagino que tem muita pesquisa e desenvolvimento. Conta para eles lá da dificuldade que é, inclusive, criar isso aqui no Brasil. É uma situação bem diferente, porque o Brasil ele não tem um padrão de equipamento. Não existe um retificador padrão que eu possa colocar em qualquer lugar. Eu tenho, por exemplo, uma chassi que é um padrão muito antigo e com uma eletrônica muito defasada. Eu tenho um padrão como a da Copel, que eles já trabalham com baterias de lítio, então é uma tecnologia muito avançada. Só para vocês saberem, gente, Chesf e Copel são concessionárias de energia, assim como tem a concessionária em São Paulo, Paraná, Pernambuco, não é isso, Nico? Isso mesmo. Então, cada cliente ele tem um modelo e um padrão de equipamento diferente. Por isso que eu não consigo trazer, por exemplo, um equipamento alemão, um equipamento chinês e só revender no mercado nacional, né? Eles são cores diferentes, são opcionais diferentes, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E esse é o ponto focal de onde iniciou a Teccia. A gente iniciou pelo mercado naval, fazendo o que ninguém queria fazer. E dali para frente a gente foi para o mercado de indústria e hoje estamos também no mercado de telecom. E eu falei no último vídeo que eu gravei recente sobre barreira de entrada e para vocês verem e que agora começa a fazer sentido, ou seja, por que não trazer de fora? Porque é uma solução customizada para cada cliente. E aqui no Brasil a gente ainda tem um agravante, que é cada concessionária tem o seu modelo ou o seu projeto base, ou seja, não é uma solução de prateleira, ou seja, a barreira de entrada é alta, em consequência disso vocês conseguem, estando aqui dentro do país, atender de forma customizada cada cliente. Isso mesmo, e a Teccia se preparou para isso, né? Nós temos a parte metalúrgica, né? E cada painel ele é diferente, cada projeto tem um tamanho diferente, uma cor diferente, um opcional diferente, então a gente criou a nossa própria metalúrgica, a gente tem uma equipe hoje de 20 projetistas, só projetista direto, com mais 15 pessoas na parte de pesquisa e desenvolvimento, criando todo esse produto por trás do processo. Além disso, a gente tem hoje quase 300 funcionários, né, entre montagem, comercial, toda a parte fabril, e foi um crescimento expressivo, Daniel. Imagino. Agora fala pra gente sobre... Eu vi ali uma placa grande que vai dentro do equipamento, ou seja, ali é o cérebro do equipamento. Teve pesquisa e desenvolvimento, tem patente. Conta um pouquinho aí dessa história para chegar até aqui, porque eu imagino que teve uma pavimentação para ter esse crescimento tão grande que vocês tiveram aí, já superando a casa de 50 milhões. Eu imagino que em breve vai superar 100 milhões de faturamento. Deus te ouça. Foi uma situação bastante trabalhosa. A gente tem hoje, como comentei, em torno de 15 pessoas na parte de pesquisa e desenvolvimento, dentre elas mestres, doutores em eletrônica de potência, em firmware. Toda a parte de eletrônica, toda a parte de automação do equipamento, ela é nossa. É nosso conhecimento, é nossa patente, é nossa operação. Que legal. A gente tem parcerias hoje com universidades federais, por uma necessidade também. E eu sempre falo isso, né? A nossa área de universidades, o corpo científico desse país é muito rico. Isso. E aí, com essa condição, nós temos aqui dentro
profissionais altamente gabaritados, onde eles conseguem fazer que o projeto criado dentro da universidade, que às vezes não é uma coisa vendável, não é um produto. Ali é uma pesquisa, uma tese de mestrado ou doutorado. Ele se torna um produto. A gente pega todo esse conhecimento que a gente tem desses mestres, desses doutores, dessas pessoas que estão aprofundando em educação. Sim. E faz virar um produto. Agora conta um pouquinho pra gente. Qual que é o maior vilão que você acredita para ganhar todo o país? É mão de obra? É o custo Brasil? O que você acha que mais seja um vilão para quem tem uma indústria, uma fábrica aqui no Brasil? O que vocês mais sofrem hoje? Hoje, para nós, dentro do nosso espaço amostra, o grande ponto é mão de obra. Mão de obra qualificada, né? Não, eu não falo nem qualificada, é mão de obra. Mão de obra. Querer trabalhar, querer estar junto com vocês, né? A gente tem um plano de carreira muito assertivo, muito interessante. O ponto principal para nós, a grande dificuldade, né? A gente está numa área que tem muita indústria, né? Nós estamos aqui do lado de uma VEG, do lado de uma Hitachi, do lado de uma Schneider. Ou seja, do lado de grandes multinacionais que no jogo ali acaba complicando e acaba que o profissional escolhe, né? A gente não tem mão de obra suficiente para todo mundo. Então, hoje o profissional que está aqui dentro da nossa cidade, da nossa região, ele pode escolher onde ele quer trabalhar. E um ponto focal desse passo... E tem gente que reclama que não tem trabalho, né? E um ponto para nós é o quê? É o nosso crescimento expressivo, né? Quando eu entrei em 2022, a gente tinha 32 funcionários. Hoje a gente está com 300 funcionários. Olha a escalabilidade que a gente tem que ter. Vocês cresceram absurdamente em tão pouco tempo. Então, para nós hoje, nosso principal fator de dificuldade foi encontrar mão de obra. O custo Brasil, ele é uma condição grande, né? Só que a gente já se acostumou com isso. Sim. E outra coisa que pega bastante... todo mundo ali no mesmo jogo, ou seja, nivelado, né? Uma condição que também dificulta pra gente é a logística, falando a nível Brasil, né? A gente tá num país continental. Verdade. E saindo aqui do sul, por exemplo, para eu levar uma mercadoria no Amazonas, a gente está falando de só de frete algo em torno de 50 mil reais. Ou seja, o preço do transporte, ele... às vezes é maior. Às vezes é maior do que o preço do equipamento. É mais molho que peixe. Então a gente tem que conseguir tratar com o nosso cliente de ele entender também essa condição. Sim. Né? E então, nesse ponto específico, é realmente como eu comentei no começo, é confiança. O cliente confiando no nosso produto, confiando no nosso trabalho, ele não se importa de pagar esse valor, porque ele enxerga valor. Ou seja, ele entende que colocando o seu equipamento, ele não vai ter problema técnico e não vai ter dor de cabeça. Isso mesmo. Eu falei no último vídeo, como eu comentei já aqui, sobre essa questão de barreira de entrada. Você acredita que a questão do equipamento que vocês produzem, o equipamento elétrico, eletrônico, por ter uma homologação oficial no cliente, é uma barreira de entrada? E outro ponto, isso te coloca num patamar diferente dos seus concorrentes devido a essa tecnologia? Sim. É uma barreira de entrada, é uma barreira criada pelos nossos clientes para não ter aventureiro. Não ter aquele pequenininho que não sabe o que faz. E às vezes não é só o pequeno, né? A gente tem multinacionais, por exemplo, como a VEG, que comprou uma empresa de retificadores, como a Schneider comprou uma empresa de retificadores, e chega num determinado momento que eles entendem que não faz sentido, não tem resultado essa empresa para eles, e largam de mão, largam o mercado como um todo, e deixa o cliente desguarnecido. Ou seja, ele não vai ter peça de reposição, ele não vai ter suporte técnico, e muitas das vezes até a garantia ali não vai ser atendida. E isso é uma dor do nosso cliente hoje. O cliente destaca isso para nós em todas as visitas. Ou seja, você encontrar um mercado onde o cliente está sendo mal atendido, onde tem uma grande possibilidade de crescimento, mas que você consiga atender, claro, tendo uma barreira de entrada, uma régua mais alta, que é o mercado de energia brasileiro. Isso. Para quem não conhece, é uma régua muito alta. Sim, para nós homologarmos hoje um equipamento, a média é 2 anos de operação. A gente precisa fazer um protótipo, trazer todo o custo do produto na frente, entregar para o cliente, fazer o teste, e ficar por 2 anos operando sem falhas. Sem falhas, esse é o ponto principal, né? Então qualquer situação no meio desses 2 anos já é um ponto para a gente não conseguir essa homologação. Ou seja, quem não tem estrutura não vai conseguir entrar no mercado. Não tem estrutura, não tem produto, não tem processo, né? E muitas vezes até esses clientes, eles fazem testes conosco, né? Eles ligam de madrugada, ligam durante o período de final de semana, de feriado, para entender qual é a nossa estrutura de atendimento e pós-vendas. Então, e faz sentido, né, para ele saber que quando realmente dá o problema de verdade, você conseguir atender. Isso, e é um ponto que eu falo rotineiramente para meus clientes, né?
A gente tem um hotline, nós temos um telefone que fica diariamente, 24 horas por dia com o nosso técnico, sempre tem um técnico à disposição, eles fazem rodízio entre eles, sempre tem um técnico à disposição. E eu deixo muito claro, né? Se alguém não atender, pode ligar no meu celular. Que bacana. Porque a ideia aqui é que a gente não tenha problema. Isso é uma vertente, uma diretriz da diretoria para nós, né? Que se resolva as coisas no campo no mesmo momento. Tive uma falha numa placa, que a gente não está livre de uma situação eletrônica. É eletrônica, claro. Tive problema numa placa. Pega no estoque, manda pro cliente, resolve. Resolveu, tá funcionando, aí a gente pode de cabeça fria, tranquilamente entender. Foi uma falha, foi nossa, foi o cliente que fez alguma manobra incorreta, algo nesse sentido, e aí a gente entende com o cliente como a gente vai tratar. Mas sempre de cabeça fria. Na hora que ele precisa, que é a hora que dói... Que dói, né? A gente tá junto. Por isso vocês tiveram um crescimento tão expressivo. Isso mesmo. Daqui 5 anos, qual o tamanho que vocês pretendem estar? Eu tô vendo que o crescimento tá super acelerado, então a ideia é começar a exportar ou vocês já exportam? Eu acho que você comentou ali embaixo, eu tava no processo Fabril, que tem um equipamento indo já para o Uruguai. Isso. Conta um pouquinho aí do futuro da Teccia pra gente. Hoje, a gente enxerga que o Brasil ainda tem muita oportunidade. A gente não está em todos os locais que nós gostaríamos. Inclusive, eu falo que o Brasil, para a área industrial, essa área de energia, como ela ainda é muito sucateada, ou seja, tem muito equipamento que já passou seu tempo útil, tem um caminho longo de troca, de modernização. Tem bastante trabalho pela frente. Então, o que a Teccia enxerga dos próximos 5 anos não é um crescimento tão expressivo como a gente teve no meu primeiro ano, que foi, por exemplo, 115%. A gente entende que a gente deve crescer pelo menos a inflação e mais um pouco. Entendi. Então, a gente está hoje com uma Selic de 15%, a gente tem que crescer em torno de 20%, porque senão a gente acaba definhando. Sim, ou seja, você vai acabar, na verdade, diminuindo. Isso. Ou seja, o mínimo ali tem que ser realmente 20%. E a gente entende que existe mercado para isso no Brasil. E estamos já começando a trabalhar mercados externos. Então, hoje a gente já tem operação no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Tende a estender isso também para Peru, para outros lugares. E por que não? A gente pode chegar nos Estados Unidos. Sem sombra de dúvida que é um dos países que hoje mais tem investido na transição energética, né? Isso, e o boom energético que eles estão tendo, principalmente com os data centers, sim, vai existir uma necessidade gigantesca sobre isso. No Brasil também. No Brasil também, mas você imagina o data center da Meta, que ele vai ter um consumo de meio Itaipu. Isso é gigantesco, é energia que não acaba mais. E é isso que vai dar a revolução que a gente vem vivendo, eu já falei isso aqui no canal, da inteligência artificial. Isso mesmo. E para você que ficou até o final do nosso vídeo, então, Nicolas, responde pra gente. Fabricar equipamento no Brasil ainda vale a pena ou é só teimosia? Conta pra gente. Vale a pena. Vale a pena, porque a gente está trazendo a indústria nacional para o centro do negócio. A gente tem hoje 300 famílias, dependendo de nós, e a gente tem também um produto que briga com o nível mundial. Eu consigo competir hoje com o meu produto, com equipamentos alemães, consigo competir com equipamentos europeus como um todo, equipamentos americanos, e consigo competir com a China. Não em custo, mas em tecnologia. Sim. E o ponto principal é que o Brasil, o mercado brasileiro, é um mercado que ainda compra confiança. Sim, sem dúvida. Ainda mais um equipamento que faz parte ali de um caminho crítico. Isso. Então, para nós hoje, como Teccia, vale muito a pena a gente estar aqui ainda, né? Não é à toa o nosso crescimento expressivo ainda dos últimos anos. Sim. Porque o brasileiro, ele gosta das coisas do jeito dele, da forma dele, e gosta que funcione. E funciona muito bem. É isso aí. Né? Então, hoje vale a pena ainda a gente produzir no Brasil. Tá vendo, pessoal? Se a barreira de entrada é difícil, se o mercado ele é exigente, independentemente da sua competitividade, vale a pena entrar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido um pouquinho mais. Eu tenho ido em vários negócios, seja B2C, hoje eu trouxe um negócio B2B, uma indústria da área de elétrica e eletrônica, e eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá o like, dá aquela moral pra gente. Eu fui!